sustentou a fé de Israel na Babilônia. E Deus tem procurado mulheres assim. Deus tem procurado homens assim, que sustente a fé da família, que sustente a fé do esposo, da esposa. Deus tem procurado pessoas como Ezequiel. O tema da mensagem é um homem chamado por Deus para mudar a história de um povo. O homem batista, via de regra, ele foi comissionado por Deus para mudar a história de um povo. Um povo que anda em trevas, um povo que não conhece a verdade, um povo que carece da verdade. Eu quero dizer para você que me ouve, Deus quer usar a tua vida para mudar a vida de outras pessoas. Mas para que você mude a vida de outras pessoas, você tem que ser mudado por Deus e moldado por Deus. Ezequiel, capítulo de número 1, versículo de número 1, eu convido a igreja para se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Dentre todas as visões que Ezequiel recebeu, Deus deu muitas visões a Ezequiel. Interessante que Deus me deu entendimento dessa palavra, visão, de uma forma bem diferente nessa noite. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. E eu vi visões de Deus. Repita comigo essa frase 3 vezes. E eu vi visões de Deus. E eu vi visões de Deus. E eu vi visões de Deus. Deus, nessa noite queremos ver aquilo que com os olhos carnais não conseguimos enxergar. Queremos ver visões divinas. Queremos ver aquilo que o Senhor tem, ó Pai, para fazer em nossa vida. Deus, que nessa noite a sua glória seja tão somente a sua glória que vejamos neste lugar, sendo manifestada através da pregação da tua palavra. E como Ezequiel profetizou sobre o vale de ossos secos, eu quero nessa noite profetizar sobre a vida daquele que tem sede de água viva, sobre a vida daquele que está seco da presença de Deus, sobre a vida daquele que está quase morrendo espiritualmente, para que o Senhor venha ressuscitá-lo espiritualmente, para que somente assim ele possa enxergar a visão de Deus para a vida dele. Usa a minha vida, fale o que tu queres comigo e com tua igreja. É no nome precioso de Jesus que eu oro e agradeço, hoje e para todos sempre. Amém. Você pode sentar, querido. Eu quero compartilhar contigo nessa noite alguns aspectos do chamado de Deus na vida de Ezequiel. Ezequiel é aquele que sustenta. Foi esse que Deus chamou para sustentar a fé daquele povo. Ezequiel que exerceu o ministério profético por 22 anos. Ezequiel que era sacerdote em Jerusalém. Ezequiel que ministrava no templo. Mas como sacerdote, a função de Ezequiel era levar o homem a Deus através do ministério sacerdotal. Só que o ministério profético é diferente. É ele levar Deus ao homem, mas para que ele leve Deus ao homem, Ezequiel necessitava estar pertinho de Deus, ser íntimo de Deus, ser amigo de Deus. Para sustentar uma família na fé, é necessário ser íntimo de Deus, é necessário ser amigo de Deus, é necessário estar próximo de Deus. Deus estava promovendo Ezequiel, Deus estava elevando Ezequiel um cargo acima. Ele era sacerdote, ele levava o homem a Deus através das ofertas. Interessante que no ano 597, lá em Jerusalém, Nabucodonosor invadiu a cidade, destruiu a cidade, destruiu tudo e levou mais de 10.000 pessoas para a Babilônia.
E nesse primeiro grupo, Nabucodonosor levou os líderes, levou operários qualificados, levou mão de obra qualificada para a Babilônia, levou os líderes do rei Joaquim, porque Nabucodonosor entendia que os babilônicos não iam ter jogo de cintura para comandar os judeus exilados na Babilônia. Ele entendia que se ele levasse os líderes de Jerusalém e desse uma moradia, e desse uma casa, e desse uma liberdade para ele vigiada, eles teriam uma vida tranquila na Babilônia, mas exerceriam uma liderança sobre os judeus mais simples. Nabucodonosor usou uma grande estratégia. Eu vou dar boa vida aos líderes, eu vou cuidar dos líderes. Sabe o que Deus faz, querido? Quando você tem intimidade com Deus, mesmo que você seja lançado na cova dos leões, mesmo que você seja lançado dentro de uma empresa, onde as pessoas procuram destruir e matar o sonho de muitos outros funcionários, o simples fato de você ter intimidade com Deus, o simples fato de você honrar a Deus, Deus te exalta no teu local de trabalho, porque da mesma forma como Nabucodonosor deu vida boa aos líderes, aqueles que tinham intimidade com Deus, eu quero te dizer que Deus vai te dar refrigério, Deus vai te colocar em posição de destaque se você for íntimo dele, se você for amigo de Deus. E Ezequiel tinha uma vida tranquila, embora sacerdote, mas Deus não estava satisfeito com o que acontecia na Babilônia, porque no período que o povo estava na Babilônia, falsos profetas se levantaram e começaram a profetizar tudo aquilo que o povo queria ouvir. Os falsos profetas diziam assim: vai acabar o cativeiro, o tempo do cativeiro é curto, levante-se, lute contra a Babilônia. Sendo que Jeremias, já em carta, mas em visão recebida de Deus, escrevia: o tempo do cativeiro são 70 anos. Enquanto vocês estiverem na Babilônia, trabalhem. Enquanto vocês estiverem na Babilônia, façam o seu melhor. Enquanto vocês estiverem na Babilônia, façam e cumpram tão somente a vontade de Deus e não se levante contra os líderes da Babilônia. Permaneçam fiel ali. Deus está cuidando de vocês. Deus está tratando o caráter de vocês que está doente. E a palavra de Jeremias incomodava o povo de Israel. Então os levitas pararam de cantar, pararam de adorar e iam para o rio Quebar. E lá no rio Quebar eles choravam, lembrando-se de Jerusalém. Então, meu amado, eu quero falar para você nessa noite que é no momento de inquietação, é no momento de maior inquietação da vida do cristão, que Deus te levanta e te capacita para exercer aquilo que Ele sonhou para você. Porque Deus aqui, de forma clara, Ezequiel estava no meio do povo, e os céus se abriram, como nunca antes havia. Após 10 anos de cativeiro, Ezequiel ele começou a enxergar de uma forma diferente, porque Deus já estava ministrando no coração de Ezequiel, porque antes do chamado, Deus prepara o seu coração. Repita comigo: antes do chamado, Deus prepara o coração. Eu falo para a vida e falo para a morte, e eu falo para o sucesso também, porque servimos um Deus que nos conhece por dentro, um Deus que conhece os nossos limites emocionais, um Deus que conhece a nossa capacidade. Então, antes do chamado, Deus prepara o coração e nos concede visões. Deus concedeu a Ezequiel a visão do céu, e ele diz: visões de Deus. Ezequiel foi um sentinela para advertir os infiéis. Ele era um sentinela, ele era um homem atento ao comportamento dos judeus na Babilônia após o seu chamado. Era um homem comprometido
Interessante que ele foi um bálsamo para aqueles que eram fiéis. Da mesma forma que ele era um sentinela para advertir, ele era um bálsamo para quem era fiel com Deus. Interessante, querido, que antes de mudar a história de um povo, ele recebeu um chamado divino no momento de inquietação, capítulo 2. E o Senhor lhe disse: Filho do homem é um termo messiânico. Filho do homem é um termo que foi usado somente para Jesus no Novo Testamento. E no Antigo Testamento, um termo que foi usado somente para Ezequiel, porque Ezequiel era especial aos olhos de Deus. E da mesma forma que hoje, você é especial aos olhos de Deus. Mas para você atender o chamado, você não pode estar prostrado. E Deus fala: Filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Porque prostrado ninguém consegue entender a voz de Deus. Ezequiel estava na margem do rio Quebar, e Deus fala: põe-te de pé, filho do homem, e eu falarei contigo. Sabe o que Deus fala para você nessa noite? Filho do homem, põe-te de pé, porque eu quero falar contigo. Deus quer falar contigo como nunca antes havia falado. Deus, Ele quer que você tenha visões dos céus. Porque antes do chamado, Ele nos concede visões. A visão antes do chamado é algo comum na vida de um vocacionado. Como sacerdote, ele foi fiel. Como sacerdote, ele deu o seu melhor. Ele ofereceu o seu melhor. Ele dedicou o seu melhor. Então ele era apto a uma promoção. Porque muitas das vezes nós pensamos que Deus não está nos vendo. O nosso caráter, ele é revelado quando nós estamos sozinhos. O nosso caráter é um presságio do nosso destino. Ou seja, o nosso caráter é uma profecia do nosso destino. É só você olhar para o seu caráter e você saberá até onde você vai chegar. E quanto maior é a sua integridade, mais óbvio é o seu sucesso. É o sucesso do teu chamado. Eu posso imaginar Ezequiel exercendo com excelência o chamado como sacerdote, se enquadrando nos requisitos espirituais de Deus para ser promovido. É como um funcionário de uma empresa que trabalha 10 anos e almeja uma promoção, mas nunca consegue sair do cargo do qual está, porque falta de integridade, é um caráter adoecido. Mas no mundo espiritual não é assim, querido. Mesmo que o homem não esteja vendo o teu trabalho, mesmo que o homem não esteja vendo a tua dedicação, quem vai te promover no mundo espiritual não é o homem, é o Deus vivo, todo-poderoso. E foi o Deus vivo que viu Ezequiel no meio dos exilados. Só que Deus viu em Ezequiel que o homem não havia visto. Deus viu no coração de Ezequiel alguém comprometido, alguém que poderia mudar a história de um povo. E Deus quer usar a vida de muitas pessoas para mudar a história de um povo, ou para mudar a história de uma família. O que apressou o chamado de Ezequiel foram os falsos profetas. Interessante que quando Deus te revela coisas espirituais, Deus muda o teu raciocínio. Quando Deus começa a nos revelar visões de Deus, visões dos céus, Deus começa a trabalhar na nossa mente. Deus começa a mudar a nossa maneira de pensar em relação ao mundo, em relação às pessoas, em relação à igreja. Deus mudou o raciocínio de Ezequiel. Deus ampliou, Deus modificou, Deus concedeu a Ezequiel a arte de encaixar pensamentos. O raciocínio de Ezequiel se tornou um raciocínio rápido, lógico e objetivo.
na vida do vocacionado, embora ele se sinta incapaz de desenvolver o ministério e a obra, aí o Espírito Santo vem, filho do homem, ponte de pé, e eu farei de ti o porta-voz da verdade. E Deus te dá um raciocínio espiritual para entender as coisas espirituais, porque o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. Amado, antes de mudar a história do povo, Ezequiel teve que se colocar de pé. Interessante que se colocar de pé traz a ideia que ele se levantou e começou a anunciar com intrepidez o nome do Senhor. Amado, quando Deus coloca alguém de pé, e quando alguém está de pé diante de Deus, ele anuncia com intrepidez a palavra. Aí no versículo de número 2, ele mesmo fala, olha o que diz no versículo 2 do capítulo 2. Olha o que acontece quando alguém se coloca de pé, se colocando à disposição do reino. Aí que começa a diferença do vocacionado, e todos nós somos vocacionados por Deus, querido. Quando você se coloca de pé numa atitude de obediência, ele diz: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e o Espírito me pôs em pé, e eu ouvi o que o Espírito me falava. Quando as pessoas não conseguem ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, o texto bíblico é claro, foi o Espírito que colocou Ezequiel de pé, porque o Espírito do profeta é sujeito ao profeta, mas o Espírito do profeta também testifica o Espírito de Deus. Em relação ao seu chamado, ele se colocou de pé, mas ele foi impulsionado pelo Espírito de Deus. Oh, meu amado, interessante que aquele povo que estava na Babilônia era um povo que tinha um perfil complicado, era um povo que tinha muitas dificuldades na área comportamental e emocional, e o Espírito começou a transcrever o perfil do povo. No versículo 3, o Espírito do Senhor diz: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, os seus irmãos, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, e eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, eles são obstinados de coração, e eu te envio a eles, e eles dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Deus comissiona Ezequiel para pregar no meio do povo de Israel, um povo que não chorava mais pelos seus pecados, um povo que era teimoso, um povo que havia declarado abertamente uma rebelião contra Deus. E o Senhor chamou esse jovem sacerdote, promovendo a profeta, para um serviço muito difícil, para um serviço muito duro. Interessante que ele estava sendo enviado, e Deus conhecia tudo aquilo que Ezequiel iria passar. Eu quero falar para você que me ouve nessa noite: Deus conhece todas as suas aflições. Deus sabe, tintim por tintim, o que você está passando. Mas você precisa estar de pé. Quando nós chegamos no capítulo 33, nós vamos perceber que esse homem que agora estava de pé, ele tinha que tomar uma posição. Não bastava tão somente estar de pé, ele precisava tomar uma atitude. E Deus constitui Ezequiel por atalaia. Atalaia era um sentinela que ficava numa torre de vigia, vigiando para que o inimigo não entrasse na cidade. E se o
quer te usar por atalaia. Capítulo 33, versículo 1. Novamente veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, termo messiânico, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Sabe o que é isso, querido? Deus quer te usar para falar ao coração daquele que está em pecado. O atalaia é aquele que é responsável pelo sangue de um inocente. Quantas pessoas Deus tem confiado nas tuas mãos? Todo atalaia é um oráculo de restauração. Oráculo de restauração. O atalaia é aquele que tem da parte de Deus uma palavra que restaura vidas. E Deus nos constituiu por atalaia, que da nossa boca saiam tão somente palavras que gerem e produzam vida. Deus quer te usar para restaurar vidas. E se você não restaura a vida, Deus vai cobrar de você o sangue desse inocente. Sabe o que Deus queria fazer, querido? Deus queria restaurar toda a comunidade de Israel. Deus queria um Israel novo. O sonho de Deus era um Israel unido, um Israel fortalecido, um Israel purificado. O sonho de Deus é que os moradores de Israel tivessem um novo coração. Deus queria realizar uma cirurgia no coração do povo de Israel. Deus queria remover todo o coração de pedra e colocar um coração de carne. E todo oráculo de Deus é um oráculo de restauração que celebra a cura. Interessante que quando você caminha mais um pouquinho, você vai perceber que as responsabilidades de Ezequiel vai se ampliando. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, maiores são as suas responsabilidades, maiores são os seus compromissos. E no capítulo de número 36, no versículo 25 em diante, mais uma vez, lá no início do capítulo 36, Deus chama Ezequiel de filho do homem e diz: profetize, Ezequiel, aos montes de Israel. E diz assim: montes de Israel, ouça a palavra do Senhor. Aí lá no verso de número 26, Deus falando a Israel uma promessa de restauração plena. Deus dizendo o seguinte: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Verso 29: e vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Sabe o que acontece quando Deus tira um coração de pedra e coloca um coração de carne? Sabe o que acontece quando Deus coloca em nós o seu espírito? Ele multiplica aquilo que falta. Ele faz transbordar o teu celeiro, querido. É a palavra de Deus, verso 30. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome. Palavra profética de Deus. Meu querido, enquanto você tiver esse coração duro, enquanto você mantiver essa
o coração de Israel fosse restaurado. A palavra coração para o povo hebreu tem um significado totalmente diferente de nós aqui, ocidentais. Quando ele fala coração, deixa bem claro que Deus queria que os desejos do coração do povo de Israel estivessem alinhados com os desejos de Deus. Deus estava desejoso que eles tivessem novos apetites e que eles tivessem uma vontade renovada de servir a Deus. O que Deus queria na troca de coração é que a vontade de Israel de servir a Deus fosse renovada, ampliada, para que Deus multiplicasse tudo na vida do seu povo, mesmo na Babilônia. Coração aqui não é somente uma questão emocional, é os desígnios de Deus sendo realizados na sua vida. É fazer com que você entenda que a vontade de Deus é muito melhor. Quando Ele fala, eu vou dar um espírito novo, Ele está dizendo um novo anelo para a vontade de Deus, mesmo que isso lhe sacrifique algo especial. Um novo espírito exige renúncia, exige sacrifício especial. Um novo espírito é um novo anelo para as vontades de Deus. Deus queria mudar tudo por dentro na vida do povo, não somente o coração, mas os desejos. Interessante que no versículo 27, Ezequiel ele contempla um tempo no qual Deus, por meio de uma cirurgia, iria remover aquele coração. Amado, eu contemplo aqui nessa noite corações de pedra sendo transformados por um coração de carne. Eu contemplo nessa noite um espírito novo, uma nova vontade de servir ao Senhor sendo derramada sobre a tua vida. Eu contemplo nessa noite toda maldição seja repreendida na tua vida, porque Deus te chamou para profetizar sobre um vale de ossos secos. Deus te chamou para profetizar sobre um vale de ossos secos. Deus te chamou para profetizar sobre um vale de ossos secos. Os ossos do capítulo 37 representavam os exilados na Babilônia. Ossos representam morte, morte de sonhos, morte da vontade pessoal. Os ossos representavam a condição espiritual de Israel, e somente um milagre poderia mudar a história de Israel e trazer de volta a nação de Israel. A nação de Israel havia perdido a esperança. O povo estava à margem do rio Quebar, chorando, lamentando, mas no meio da inquietação, Deus sempre levanta um homem de Deus. Repita comigo, no meio da inquietação, o Senhor levanta um homem de Deus. Querido, eu quero te dizer nessa noite que no meio da tua inquietação, Deus vai levantar alguém que vai ministrar sobre a tua vida, que vai trazer renovo, que vai trazer esperança para que as coisas mudem sobre a tua vida. Deus sempre tem a última palavra. Deus sempre tem a última palavra. Quando você olha no capítulo 37, mais uma vez veio a palavra do Senhor a Ezequiel, que o levou em espírito e o colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e lhe fez andar ao redor deles, e eram muitos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E lhe disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Talvez você, meu amado, tenha se questionado, será que essa minha situação ela pode mudar? Mas se você fizer essa pergunta para o Senhor, Senhor, tu sabes, e o Senhor tem o melhor para ti. Ele pode fazer com que esses ossos secos ganhem carne, ganhem pele, ganhem vida. Até ontem, para o irmão Gregório, era impossível estar na casa de Deus. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Interessante que, quando nós começamos a olhar para o verso 6, e o Senhor Jeová tinha dito, eis que farei entrar em vós o
e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O que você precisa nessa noite? O que você precisa? Nervo, carne, pele. O que você precisa nessa noite não é nervo, não é carne, não é pele. O que você precisa é da presença do Espírito de Deus na tua vida, para que os teus sonhos voltem, para que os teus desejos pela obra de Deus ressurjam, para que o Espírito Santo te mostre visões de Deus. Você precisa do Espírito, você precisa do Espírito Santo nessa noite. Versículo 12. Portanto, Ezequiel, profetiza, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos mostrarei a terra de Israel. Quantas pessoas estão dentro de sepulturas, isoladas, sem esperança, mas o Senhor fala para Ezequiel: profetiza. E em nome de Jesus, querido, se você se encontra dentro de uma sepultura, você vai sair dessa noite, porque Ele quer te dar vida. E eles saíram da sepultura, mas faltava algo ainda. Eles tinham carne, eles tinham nervo, eles tinham pele, mas faltava algo ainda. Faltava o Espírito. Interessante que no versículo 14 o Senhor fala: e porei vós no meu Espírito, e vivereis, e vos poreis na vossa terra. Deus profetizando: olha, vocês vão sair daqui da Babilônia, mas primeiro eu quero colocar em vocês o meu Espírito, porque vocês vão sair da Babilônia, vão voltar para Jerusalém, porque a vontade de me servir vai ser renovada. E eu vou colocar um espírito novo, eu vou colocar um coração de carne, porque vocês não serão mais os mesmos. Quando vocês voltarem para Jerusalém, vocês vão reconstruir a cidade, vocês vão reconstruir o templo, e vocês vão voltar a me adorar e a me servir com integridade e na totalidade. É isso que Deus quer fazer contigo nessa noite, servi-lo na totalidade, com integridade. Ele quer te tirar dessa sepultura, querido, que te colocaram nesta sepultura, através de palavras, te colocaram numa sepultura e você não consegue sair, e ninguém sai da sepultura espiritual sem a ajuda de Deus. E o Espírito nessa noite, Ele quer agir na tua vida, Ele quer tirar o resto da morte, e Ele quer que você saia, e Ele quer te encher com o Espírito. Então o Senhor falou para Ezequiel: Ezequiel, o que falta nesses ossos que agora se tornaram pessoas? Falta o Espírito, Senhor. Então Ezequiel profetiza, profetiza, profetiza. E Ezequiel profetizou, e o Espírito tomou cada um ali naquele lugar. E eu nessa noite, na autoridade que é no nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida. Mas para profetizar sobre a tua vida, querido, você tem que se colocar de pé, porque Deus não quer te ver nessa amargura, Deus não quer te ver nessa melancolia, Deus não quer te ver nessa solidão, nesse isolamento, nesse afastamento. Deus, Ele quer falar contigo, mas para
especial. Olha a simplicidade desse casal que entende que precisa voltar. Você também pode voltar. No seu coração você diz: eu já estou na casa do Pai. Não, é o teu coração duro que está dizendo isso. É o teu coração duro que está dizendo isso. Fica de frente para a igreja. Está aqui, ó. Olha que exemplo lindo. Olha que exemplo maravilhoso de humildade. Olha que humildade. Isso é um coração de carne. Isso não é um espírito novo. E quando você resiste, é que o coração de pedra ainda fala mais alto. É porque não há um espírito novo. Há mais alguém nessa noite que quer voltar para a casa do Pai? Levante a sua mão. Agora eu quero orar de uma forma especial. Você que tem algo dentro de você, talvez algo que você não consegue abandonar, algo que te incomoda e você não consegue se libertar, algo que te traz dor, te traz sofrimento. Não é nada imoral, mas é algo que te incomoda e você entende que isso atrapalha a tua comunhão com Deus. É uma falha, um defeito, uma fraqueza. Se você tem essa fraqueza, essa falha, essa dificuldade e você não acha isso bom, você quer se libertar e não consegue, e eu quero te dizer em nome de Jesus: filho do homem, sai do teu lugar e vem aqui à frente. E eu quero orar contigo. Você que tem essa dificuldade, todos nós temos uma dificuldade. Vocês podem subir no altar, sobe no altar. Vocês podem. Eu não sei se o senhor tem condições de subir a escada. Tem condições de subir? Não, fica então aqui. Isso é simplicidade também. Aquilo que você não pode, Deus pode. Aquilo que você não consegue, Deus te ajuda. Deus pode aquilo que você não pode. Ah, mas alguém, quando você toma uma decisão dessa, você está pedindo: Deus, tira meu coração de pedra e bota de carne. Deus, me dá um espírito novo, me dá um renovo. Vem cá, minha missionária. Me dá um espírito novo, meu Deus. Me dá o teu espírito, Senhor, cada vez mais. Ah, mas alguém, além dos meus irmãos aqui, sai do teu lugar, querido. Todos nós temos uma fraqueza. A pior nudez é a nudez da alma. O homem tem vergonha de abrir os seus corações. Mas aqui você não precisa dizer para mim, você vai estar falando para Deus: Senhor, meu problema é minha língua. Eu sou maledicente. Eu tenho uma dificuldade, uma fraqueza que eu não gosto, mas eu quero me libertar. Deus te abençoe. Não há idade para pedir restauração, renovo. Ah, mas alguém, é pela fé. Filho do homem, onde de pé eu falarei contigo. Vamos ministrar sobre a vida dessas pessoas. Essas querem voltar e essas querem renunciar. Querem renunciar para que a obra de Deus seja maior na vida delas. Deus, eu glorifico e exalto o teu nome pela simplicidade desse casal, que com certeza motivou a vida desses jovens aqui atrás, desses irmãos que entendem a sua fraqueza, a sua limitação, e que acima de tudo clamam pelo renovo e por um coração de carne. Querem uma restauração como Israel teve, talvez para que tenham uma vida mais tranquila, mais suave, para que tenham uma família mais coesa, mais unida e tratada. Que o Espírito Santo sopre de forma sobrenatural na vida dessas pessoas que estão aqui no altar, como oferta viva, e sobre a vida desse casal, e sobre a vida da igreja que está de pé. Deus, que essa semana seja uma semana marcada
nações.